Morte de Yahya Sinwar. Saiba como o corpo do líder do Hamas foi identificado. Chefe do grupo palestino foi morto em Rafah, no sul da faixa de Gaza, segundo Israel. Yahya Sinwar, líder máximo do Hamas, foi morto por tropas israelenses em Rafah, no sul da faixa de Gaza, na quarta-feira, dia 16 de outubro, segundo os militares. O corpo dele foi encontrado em meio a escombros, depois que soldados foram atacados e revidaram com a ajuda de um tanque. Além de Sinwar, outras 3 pessoas foram mortas, incluindo uma das quais é uma pessoa que esteve ao seu lado o tempo todo, que é o comandante do batalhão da Brigada Khan Yunis, segundo um porta-voz do Exército de Israel. Os militares que estavam na área suspeitaram que o corpo de um dos mortos seria de Yahya Sinwar, informando o comando da situação. أما نحن هنا في غزة فلن يلقوا منا إلا البارود والنار لن يجدوا منا إلا الشهادة لن يجدوا منا إلا الموت والقتل. الضفة الغربية في عامين قدمت قرابة 300 استشهادي. هؤلاء الشبان والفتيات الذين خرجوا بالسكاكين يطعنون أو خرجوا بالسيارات يدهسون ويصدمون. وسندق تلابيب ونجعل صفارات الإنذار تكوي فيها صباحا ومساء وليلا 6 شهور كاملة. لازم أن نلجأ إلى وسيلة المقاومة المسلحة، وحينها لن يتردد شعبنا ولن تتردد فصائله ولن تتردد حركة المقاومة الإسلامية في استخدام أي وسيلة تلزم ويوجد. Os registros dentários ajudaram Israel a identificar o corpo de Yahya Sinwar, disse uma autoridade dos Estados Unidos, assim como outros dados biométricos. A confirmação odontológica foi realizada de forma relativamente rápida, ressaltou a fonte. O governo israelense possui a biometria de Sinwar porque ele passou mais de 2 décadas na prisão israelense por assassinato. Fontes informaram anteriormente que digitais e DNA também foram analisados. Israel informou os Sinwar sobre a morte do líder do Hamas após resultado positivo em um teste inicial com DNA. Análise: irmão de Sinwar pode ser escolhido como sucessor do Hamas e EUA não tiveram envolvimento no assassinato do líder do Hamas, diz Pentágono. Quem é Yahya Sinwar? Figura de longa data no Hamas, Yahya Sinwar nasceu em 1962 em um campo de refugiados em Khan Younis, no sul de Gaza. Ele foi responsável pela construção do braço militar do grupo antes de formar novos laços importantes com as potências árabes regionais, como líder civil e político. Sinwar foi eleito para o principal órgão de decisão do Hamas, o Politburo, em 2017, como líder político do Hamas em Gaza. No entanto, desde então, tornou-se o líder de fato do Politburo. De acordo com uma pesquisa do Conselho Europeu de Relações Exteriores, ECFR, na sigla em inglês, ele foi designado terrorista global pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos desde 2015 e foi sancionado pelo Reino Unido e pela França. Fonte: CNN, 17 de outubro de 2024. Jesus, amados irmãos, aqui é o pastor Murilo. Conforme a notícia, que foi passado aqui da CNN, para quem não conhecia, esse é um líder, ou o líder, do Hamas, que foi morto, pelas tropas de Israel, e a gente viu ali que Israel teve uma facilidade grande para estar identificando, porque ele já tinha sido preso pela tropa de Israel. Então foi muito fácil, para a inteligência israelense estar identificando o corpo, desse general aí do Hamas. Então a gente vê que esse conflito
irmãos, ele, por mais que esse líder, né, o Yaniv, ele era um líder político, né, a gente sabe que a luta ela é espiritual. Né? A gente vai ver que toda força opressora contra Israel, ela tem uma raiz maligna, né? Eu estava vendo um documentário do Brasil Paralelo a respeito desse conflito entre Israel e Palestina, que na verdade é Israel e Hamas, porque o Hamas, para quem não sabe, eles usam de escudo humano os palestinos, né? Em prol de uma causa territorial, eles acabam usando, né, o próprio povo palestino, que é um povo árabe, né, que está ali no meio de Israel, para estar fazendo esse conflito, né, para estar mediando esse conflito. Então nós vamos ver que, por mais que os palestinos eles tenham uma briga legítima, né, por terra, né, que a gente sabe que esse conflito não é de hoje, né, já faz muito tempo desde que Israel foi sitiado, né, pelas guerras e tal, a gente vê ali que há uma briga, né, territorial, mas infelizmente esse grupo terrorista, né, o Hamas, ele usa os próprios palestinos como escudo humano, tanto que foi feito, né, reportagens, né, pela mídia internacional, até mesmo pelo exército que investigou, né, o exército israelense investigou que as bases do Hamas são em escola, debaixo de escola, são em locais públicos, né, como hospitais e tal. Então isso é muito perigoso, né? A gente vê que eles não têm dó, né, do próprio povo. Então, só que qual que é a raiz de todo esse problema? É a raiz. Só que qual que é a raiz de todo esse problema? É que a gente sabe que a raiz é maligna, né? Conforme eu falei, né, nesse documentário do Brasil Paralelo, foi documentado uma entrevista com um dos terroristas que fizeram aquele ato terrorista em 11 de outubro, né? Que mataram muitas pessoas lá naquela rave em Israel, né? Que foi o início, né, de todo esse conflito. Então, ele mesmo, pela palavra dele, foi dito que ele estava possuído, né, pelo diabo. Então, ele não sabia o que ele estava fazendo. Por quê? Porque a gente sabe que existe uma influência maligna para trazer destruição, né, e trazer esse conflito contra Israel. E a própria palavra de Deus vai dizer, né, que quem está contra Israel está contra o próprio Deus, né, e quem abençoa Israel será abençoado, ou quem amaldiçoa Israel será amaldiçoado. Então a gente vê que esse conflito ele é totalmente espiritual, mas que acaba sendo influenciado, né, por esses líderes, né? Então a gente vê, meus irmãos, que toda essa guerra, esse conflito, ele é espiritual, né? Por isso que eu estou passando essa reportagem para vocês, essa notícia, né? Que por um lado é bom, né? Porque um dos líderes do Hamas acabou sendo eliminado aí, e a gente sabe que não por muito tempo eles vão colocar outro líder, né, para estar ali governando o grupo terrorista, mas a gente ganha tempo. Essa que é a chave da questão, né? Ganhar tempo, porque a gente sabe que a nossa missão, né, é evangelizar, né, todas as nações, é pregar o evangelho a toda criatura, e nós precisamos ganhar tempo, porque quanto mais se afunila esse conflito, né, na faixa de Gaza ali, mais eles clamam pelo Messias deles, né, que a gente sabe escatologicamente que é o anticristo, né? Eles vão levantar um líder global para tentar pacificar essa região, né? E ele vai conseguir. A gente sabe que pela escatologia bíblica, pelas profecias, ele vai conseguir trazer por um tempo, né, paz ali entre Israel e o Oriente Médio. Então, mas a gente sabe que é através de um líder maligno, né? O intuito dele é governar
toda a terra, manipular todas as nações e assim por diante, tá bom? Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, né? Fique antenado pelas próximas notícias que nós estaremos anunciando aqui, né, no nosso canal. Compartilhe, dê o seu like, comente, né, o que você acha desse conflito, se é ou não é espiritual. E eu quero saber a sua opinião, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.